Mas agora a gente vai falar de Bahia, porque o Bahia espantou a má fase, o Bahia estava vendo o roteiro da temporada se repetir hoje, já dá uma perspectiva diferente para o seu torcedor, porque venceu o Palmeiras, né, o todo-poderoso Palmeiras, 1-0 na Fonte Nova, gol de Ademir, assistência do goleiro Ronaldo, olha aí, Ronaldo não falhou, não falhou, não tomou gol, deu uma bela assistência para o Ademir, que voltando de lesão, fez o gol do triunfo do Tricolor, 1-0. Cássio, boa noite para você. É o tipo de resultado, né, que muda um pouco a perspectiva. Claro, ainda a meta é Libertadores, mas a gente estava vendo nas últimas rodadas uma queda livre do Bahia. O Ravel fez aqui os últimos telecasts, né, do Bahia, e a gente estava basicamente falando as mesmas coisas que a gente estava falando na temporada passada, nesse mesmo recorte de campeonato. Pô, o time tá perdendo, enfim, sequência ruim, Rogério Ceni com decisões erradas, não tem solução para muita coisa, mas hoje o Bahia conseguiu ter um bom desempenho. Na verdade, não foi um jogo bom, né? Eu achei um jogo bem fraco, assim. Um jogo que era difícil você conseguir prestar atenção, sobretudo no primeiro tempo. Quem é torcedor, preste atenção, porque, enfim. Mas pra quem não é, tá ali meio acompanhando o jogo, foi difícil. O primeiro tempo ali foi uma coisa horrenda. A gente tá falando do segundo contra o sexto, né? No início da rodada. Mas enfim, o Bahia fez o seu dever de casa, voltou a vencer como mandante. É isso, esse resultado muda um pouco a perspectiva, aquela perspectiva de queda livre já é estancada completamente depois de vencer um adversário do porte do Palmeiras, ou muita hora nessa calma, é preciso uma sequência maior do Bahia para a gente ter uma confiança maior no time e no Rogério Ceni. Fábio, um abraço para você e para todo mundo que está acompanhando a live. Veja, a gente pode falar do momento e do jogo. Falando do momento, esse resultado ele dá que a gente chama de compensada, né? Em vacilos, na minha opinião, que o Bahia deu recentemente contra Ceará e contra Vasco. É lógico que todo mundo vai olhar assim, o Vasco ganhou 2 seguidas, tinha empatado o Flamengo, mas, gente, o Vasco não estava jogando nada e o Bahia criou seus próprios problemas em São Januário. Hoje, independente da fase, do momento do Bahia, talvez tinha que ser um momento de muita consistência para ser diferente, mas hoje era o tipo de jogo que você faz uma conta mais moderada de pontos. É natural. Isso antes Não do campeonato. perder já estava bom, né? Quando você pega o contexto, aí a gente vai para o detalhe, vai para uma camada mais profunda de análise. O Bahia chegou para esse jogo vivendo uma repetição do pior momento no campeonato, né? Que o Bahia estava igual ao jogo contra o Ceará na parte do primeiro turno. No primeiro turno, o Bahia só foi ganhar no 5º jogo. E foi justamente contra o Ceará. Passou 4 sem vencer. Nesse segundo turno, o Bahia ficou 4 sem vencer também, porque depois ganhou do Santos, perdeu do Mirassol, perdeu do Cruzeiro, empatou com o Ceará. E já que é ordem cronológica, volta a perder do Vasco. Então, o Bahia passou 4 jogos. O jogo foi pela 16ª rodada, não foi pelo segundo turno, mas o Bahia emendou de novo uma sequência de 4 jogos sem vencer. E todo torcedor do Bahia, Fábio, ele sabe que, infelizmente, o Bahia adotou uma rotina na Série A de viver jejuns de vitórias. Tem sido recorrente. Até em campanhas ok, como em 2019. Há campanhas de luta contra o rebaixamento, há campanhas como a do ano passado de Libertadores. Todas elas, o Bahia chegou junto a um momento de ausência, de escassez de resultados positivos, em torno de 7 a 8 jogos. Isso acaba desconectando o time dos principais objetivos. Ano passado conseguiu ainda salvar a Libertadores, mas foi ali uma situação dramática. E esse ano, esse cenário se desenhou após a derrota para o Vasco. Após a derrota para o Vasco, você tinha em sequência. E veja, eu não estou ainda nem falando da parte de contexto do Bahia em si, mas você tinha em sequência Palmeiras, Botafogo fora e Flamengo. Flamengo é em Salvador, mas é o Flamengo. Depois ia descansar um tempo,
talvez pegar o Inter aí num intervalo para pagar um jogo atrasado em Salvador, mas já é o Inter no Ramon Dias. E depois o Clássico Isso. Bavi. Mas se a gente só colocasse até o Flamengo, Bahia poderia chegar a 7 jogos sem vencer. Porque e a partir do jogo do Palmeiras, ou seja, a partir do jogo de hoje, esses resultados eles poderiam ser encarados com alguma naturalidade diante da qualidade dos seus adversários e dos desfalques do Bahia. O que mais me incomodou no Bahia não ter vencido Ceará e Vasco foi porque eu estava vislumbrando uma sequência muito difícil, até porque o Palmeiras, por exemplo, foi o adversário de hoje. Além do Bahia chegar sem o Jean Lucas, sem o Caio Alexandre, e aí eu vou até resgatar a ausência do Eric, o Bahia chegou sem 3 dos seus principais volantes. O meio-campo do Bahia chegou devastado pro jogo de hoje. Foi Acevedo, Nestor e Everton Ribeiro, Kaique, William José e Sanabria. No duro, eu fui pro jogo como torcedor na Fonte Nova. Eu fui porque futebol permite que a gente viva experiências inesperadas, né? E como foi o jogo de hoje. Mas as minhas perspectivas eram muito baixas. Porque além do Bahia estar muito desfalcado, do Bahia estar vivendo um momento de absoluta desconfiança, né, que pesa mais nas pernas, que deixa ali o jogador mais receoso de um lance mais ousado, de uma iniciativa individual. O Bahia pegou um Palmeiras, meu irmão, que encontrou o seu melhor jogo da temporada, talvez das últimas 2 temporadas agora. O Palmeiras fez jogos absurdos contra o River Plate. Ok, o primeiro tempo de Núñez, o segundo tempo do Allianz, mas pegou o River Plate e amassou. Amassou o segundo tempo o Fortaleza. Amassou o Inter no primeiro tempo, no jogo antes. Um encaixe de Flaco Lopes, Vitor Roque, Lucas Evangelista com Felipe Anderson, com o Andrés Pereira, que chegou já fardando a camisa de titular e ficando, com o Piquerez bem. E esse time, muito bom, ele só teve 2 alterações em relação ao time do River. Em vez do Kelvin, jogou o Giai. Em vez do Aníbal, veio o Emiliano Martins. Era esse Palmeiras que o Bahia tinha que superar para afastar a má fase. Então, Na transmissão, Cássio, foi dito um dado que o Palmeiras é o melhor visitante do mundo em um visitante 2025. indigesto. Não só o melhor do futebol brasileiro, mas o melhor visitante do mundo em 2025, o time que tem melhor aproveitamento fora de casa. Então, esse cenário, ele colocava o Bahia numa rota praticamente inevitável de fracasso para esse jogo. E quando o Bahia consegue vencer, e merecendo vencer, não foi um resultado fortuito, o jogo não teve brilho, não teve refino, mas o jogo pedia um estilo, uma característica que o Bahia teve contra o Cruzeiro até fazer 1-0, que o Bahia teve contra o Ceará part-time e que o Bahia não teve contra o Vasco. Que é, assim, abandonar seus conceitos de campo e bola e partir para o conceito de Copa, de ganhar. Sabe aquela coisa de final, você não joga, você ganha? Você tem que sobreviver no jogo. E o Bahia, a despeito, Fábio, de 5 minutos, entre 5 e 10 minutos iniciais muito ruins, que o Palmeiras subiu a linha, parecia que o Bahia estava desesperado, o Palmeiras teve uma sequência de escanteios. O Bahia teve como adversário um Anderson Daronco horroroso, sem critério para marcação de faltas, que irritou o time desde cedo. E o Sanabria apanhou. Ok que o Sanabria faz muita firula, mas ele sofreu muita falta que o Daronco ignorou. E isso começou cedo. Isso enervou cedo. E o Bahia ainda estava ansioso, sem encaixe, com o Nestor no lugar do Jean Lucas. O Jean Lucas estava suspenso, não tem o Caio Alexandre. Foi um time realmente surpreendente que tenha performado da forma que performou a partir dos 15 minutos ali, mais ou menos. Porque até os 15 foi um Bahia que estava se sentindo sufocado, até assustado, acho que o termo mais certo é assustado, e um Palmeiras muito intenso. A gente precisa, Fábio, quando faz uma análise, é evidente que a gente está aqui sobre o viés do Bahia, e isso torna bem sedutor que a gente só coloque as coisas sobre o viés do Bahia, Mas é importante analisar o que aconteceu com o Palmeiras também. O Palmeiras, para mim, perdeu uma peça-chave em sua dinâmica de meio campo logo no começo, que foi o Evangelista. Quando sai o Lucas Evangelista, e não sei, não posso, talvez seja presunçoso de minha parte dizer que o Abel errou, mas eu não colocaria o Aníbal Moreno. Ele colocou o Aníbal Moreno
conjunto com o Emiliano Martins. Adiantou um pouquinho o Emiliano Martins, mas ele é mais durango do que o Lucas. Lucas, ele é mais boxe-to-boxe, mais leve. Ele, além de deixar encorpado o meio campo, ele joga mais, ele pisa na área, se movimenta, cai para o lado. Isso casou com um momento em que o Bahia estava se acalmando mais, né? Entendendo que a atmosfera da Fonte Nova estava mais para ele. Aliás, presença maciça do torcida do Palmeiras hoje, e é bom ver duas torcidas no estádio, né? E duas torcidas mesmo, que a do Palmeiras foi em bom número. Mesmo com o jogo do Corinthians desse ano, do São Paulo desse ano, são torcidas grandes, não vi o Vasco ainda esse ano, mas não estava aparecendo em grande número uma torcida visitante. Como o Bavi não tem torcida visitante, infelizmente, a atmosfera do estádio ela fica mais saborosa, assim, a rivalidade ela fica ali também na arquibancada. Mas a Fonte Nova, a maioria dos 45 mil torcedores que estavam lá, estavam a favor do Bahia e estavam entendendo o momento do Bahia. Então o Bahia demorou um pouquinho para entrar ali no ritmo do que o jogo pedia. E não é o ritmo técnico, vou lhe dizer. Tecnicamente o Bahia seguiu errando bastante, se desentendendo bastante, muito jogador abaixo tecnicamente, mas em nível de atenção, aquele nível de concentração que você sobe para você sobreviver no jogo, aquele nível de intensidade que você imprime nos lances, aí o Bahia apareceu. Aí foi um Bahia que correspondeu. E muitas vezes você precisa disso, porque você não pode ter ideia de que o Bahia vai repetir a forma de jogar do time que tem Caio Alexandre, que tem Pulga, que tem Jean Lucas, Everton Ribeiro, Ademir. Não vai. Essa lógica, ela, inclusive, é uma cobrança a Rogério Ceni. É preciso ser flexível. Se você não tem as peças que fazem o time funcionar, você precisa adequar a proposta de jogo às peças que você tem. Não é abandonar tudo, mas também não é exigir que a Acevedo faça o que o Alexandre faz. Você está acabando com a Acevedo. Quando a Acevedo deixou de se preocupar em fazer o que... E veja, eu não estou na cabeça dele, mas quando ele abandonou o jeito de jogar de Caio Alexandre e foi para o jeito mais Acevedo, ele melhorou no jogo, porque não crave na ferradura quando toca a bola, mas na hora de brigar pela bola, na hora de se colocar para competir, ele é mais assertivo. Então o Bahia encaixou o jogo e aí sim, entrou um primeiro tempo bem modorrento. Primeiro tempo modorrento talvez seja exagero, porque o jogo estava muito ríspido. Muitas jogadas. Foi um jogo brigado, né? Assim, obviamente para quem quer ver chances claras de gol, né? Esqueça, não foi. Mas acho que foi um jogo do Bahia para sobreviver o máximo que pudesse e buscar um gol, assim. Acho que a estratégia era um pouco essa, né? Pelos desfalques, não tinha muito o que exigir, né? Não tinha como ser diferente. Você vai exigir jogar contra o Palmeiras com o William José, que aguenta meio tempo e pesado, com o Kaique, que joga 40 minutos, depois larga os restantes dos minutos, não consegue sequer se posicionar no campo. Não dá, não vai. Foi muito difícil para o Bahia jogar. O Bahia tinha que sobreviver, o Bahia tinha que baixar um pouco a pressão do Palmeiras, acalmar o jogo. E isso o Bahia acabou fazendo bem a partir dos 15 minutos do primeiro tempo e até o final. Em determinado momento, a proposta do Bahia estava sendo muito mais bem executada que a do Palmeiras. No segundo tempo, Fábio, sem mudanças, né? É bom lembrar que o Palmeiras teve 2 trocas para fazer, porque saiu o Lucas Evangelista, para mim a pior para o Palmeiras, para a entrada do Moreno, do Aníbal Moreno, e saiu o Piquerez, que é um grande jogador, um lateral esquerdo que eu acho muito bom, mas que estava discreto, estava tendo uma dificuldade com o Kaique, é verdade, para a entrada do GFT, que foi contratado agora, futebol do exterior. Fora essas trocas, que para mim minaram a qualidade do Palmeiras de maneira relevante, o Palmeiras ainda tinha Flaco na frente, Vitor Roque, que é um trator, cavalo menino, impressionante como ele ganha no corpo, ele vai para cima, ele levanta. Mas os caras vieram, Fábio, de 2 jogos muito aguerridos e disputados contra o River. Em algum momento isso pode promover uma baixa de força, de intensidade e até de atenção. O fato é que no segundo tempo o Bahia começou melhor que o Palmeiras. O Bahia foi um pouco mais insinuante. O Sanabria, já que o Giai estava com o amarelo, passou a chamar para si o jogo, e esse é um grande destaque da partida, o Matheus Sanabria, pela facilidade de ir para 1 contra 1, a bola gruda no pé, ele vai para um lado, vai para o outro, você não sabe para onde ele vai partir, e para onde ele parte, ele carrega a bola e arrasta, ou seja, é o drible com arrasto. Aí vem um lance, eu não vou precisar mais ou menos o minuto, mas o segundo tempo já estava mais adiantado,
O Bahia já tinha tentado algumas vezes, não tinha. Teve um chute do Everton Ribeiro que o Everton espalmou. Mas o jogo estava com aquela carinha de 0-0 também, não dava para dizer que não. Mas aí teve uma jogada do Sanabria que foi para cima do Gia, e o Gia fez a falta no Sanabria para parar a jogada. Não disputou a bola. Lance clássico de amarelo. E o Daronco marcou que o Sanabria acertou o Gia. Isso, assim, promoveu uma revolta uníssona na Fonte Nova. Foi uma coisa Ele foi assim, perguntar ao quarto árbitro, assim, ele foi perguntar ao quarto árbitro de pelo amor quem de tinha Deus. sido a falta. E assim, o quarto árbitro não estava tão perto do lance, né? Assim, era pro Daronco estar mais perto do lance do que o quarto árbitro, né? E ele foi Marcar a pedir ao... falta, dar o segundo amarelo ao Diai e tchau. Porque o Daronco já estava errando desde o começo. Os critérios, eles não estavam sendo replicados. E aí, nesse lance, a Fonte Nova, Rogério Ceni, rapaz, foi um negócio enlouquecedor. Assim. Todo mundo saiu da casinha e subiu ali, foi à superfície um sentimento de injustiça muito grande. De injustiça. Isso poderia causar tanto um destempero, que é bem comum, né, dos jogadores, como poderia causar também um envolvimento com o jogo que desse talvez aquele algo mais para um resultado melhor. E veja, o Ademir entrou, né, estava guardada essa troca, entraram Ademir, Thiago e Michel Araújo, saíram Rodrigo Nestor, William José e Kaique. Boas substituições, na minha opinião, um pouco demoradas, poderiam ter acontecido antes, mas ali por volta dos 22, 23 minutos elas aconteceram. E o Bahia reacendeu um pouco a sua fase ofensiva, o Ademir muito empolgado, voltando de lesão. E veio o lance do gol ali por volta dos 30, Fábio, que é um gol sui generis, né, cara? O que o Ronaldo, que a gente cobra muito isso, né, do goleiro, assim. Uma das coisas que eu valorizo muito no goleiro é a leitura de lance para você buscar contra-atacar. O Alisson faz isso muito bem. Eu assisti o jogo ao lado do meu pai, e meu pai fez assim, rapaz, quem faz isso é Alisson para Salah. Olha a gente vendo isso aqui na Fonte Nova. Eu falei, pois é. Porque o Ronaldo sai do gol com segurança, que nem foi algo tão frequente hoje, saiu do gol com segurança, e ele faz um lançamento consciente para o Ademir. E quando a bola pinga, Fábio, vou lhe dizer, aí na versão torcedor me permita, o grito foi, é agora, Ademir, come ele com farofa. Porque a bola, quando pinga que o Ademir domina, o Jefferson estava só ele e Ademir. E aí Ademir faz tudo, porque Ademir ele tem uma facilidade por drible, mas a acabativa dele, via de regra, é ruim. Mas dessa vez, meu amigo, e aí ele dá o Não era um chute fácil também, né? Não, então, e pro ângulo que eu estava ali pouco abaixo de onde fica a câmera de televisão, né, onde capta, você tem aquele suspense, né, que ele bate, você pode estar sendo com ilusão de ótica, você não sabe onde a bola está indo. E muita gente daquele lado fez aquele respirou fundo para saber o que estava acontecendo quando ele dá o tapa pro Sandro Everton. E aí, quando eu vi que a bola foi gol, cara, veio o grito de gol junto com o não vem de garfo, hoje é sopa. Foi tudo junto. Foi um grito de... Foi pro Bahia e contra o Daronco, sabe? Mais do que contra o Palmeiras, mais do que contra a torcida. Foi uma coisa que foi, assim, muito do desabafo de quem estava se sentindo lesado e dando uma resposta a isso. Foi um belo gol. Um gol que colocou um tempero especial no jogo. Primeiro porque mexe no placar. Segundo que foi a volta de Ademir, com o lançamento do Ronaldo, com drible, com finalização bonita. E aí o Bahia intensificou. Contra o Cruzeiro, o Bahia fazia um jogo parecido. Só que um pouco mais refinado tecnicamente. Fez 1-0 e desmanchou. Meio que deixou ali o Cruzeiro se criar. Muito porque o Rogério colocou, e graças a uma lucidez do Rogério hoje, ele não colocou o Cauli para jogo, nem colocou o Boducci, porque você, nesse momento, Fábio, você não pode prescindir de quem esteja em nível competitivo adequado. O Cauli pode ser um craque, mas o nível competitivo dele não está adequado. Se você bota o Cauli no jogo, o Bahia perde força. Então ele não botou o Cauli. Eis que o Sanabria sente a parte física. Última substituição. Ele não botou o Boducci. Dessa vez, ele chegou com o Zé Guilherme. Por quê? Porque o Zé Guilherme está no nível competitivo que o Bahia está precisando. Pô. Então o Zé Guilherme entrou com outra atmosfera, com outro gás. Então o Rogério também foi feliz.
Porque ele deixou de lado alguns vícios. Algumas coisas meio automatizadas. Se sai fulano é o Cauli, se sai Beltrano é o Borducci. Não, cara. Você tem que colocar jogador que esteja performando. E hoje o maior destaque do Bahia foi que depois que fez o gol, o Bahia duplicou o seu nível de atenção. O Mingo, apesar de 2 ou 3 erros, fez um jogo grande de novo. Fez um jogo grande. O Ronaldo foi um destaque do time também, porque o Ronaldo salvou no primeiro tempo e fez e fez o passe para o gol no segundo. Então, o nível de concentração também tem relação com a atmosfera que você está. A vibe está sentindo do companheiro. O Bahia está jogando, tem um Cauli que está disperso, você perde muito. Então, acho que o Rogério foi muito feliz nisso também. E o Bahia teve um espírito de luta que muitas vezes não aparece, que chateia, incomoda, para lutar pelo 1-0. Poderia ter feito 2. Teve chute de Michel Araújo, que o Everton defendeu. Poderia, deu uma chance, uma só ao Palmeiras, mas isso pode ser suficiente. Foi o Alan, né, quem atacou a área no cruzamento, parecendo um pouquinho o gol do Vasco, antes da bola sobrar para o Coutinho. E aí veio uma cabeçada para fora, mas basicamente o Palmeiras só criou isso. E teve a chance de Ademir, que seria a cereja do bolo no último lance da partida, praticamente, quando ele sai na cara do gol e toca no canto. Mas o Bahia, ele fez o jogo, brigou com o árbitro por cada lance, reclamou, jogou a bola para o lado, brigou por palmo de lateral, até o próprio Rogério Ceni fez o lateral para cá. E você precisa disso. Talvez tenham visto o exagero do Everson ontem contra o Mirassol, né? Foi um negócio bizarro. O Everson garantindo 1-0 do Atlético nele contra o Mirassol. Foi medonho e o árbitro permitiu. Mas hoje o Daronco não permitiu, não. Meteu mais 3 de acréscimo depois. Os jogadores do Bahia levantaram sentindo lesão ou não. O Acevedo saiu, entrou o Rezende, depois saiu o Sanabria. O fato é que o Bahia mereceu vencer, não pelo refino, mas por ter dado ao jogo o caráter que o jogo tinha e ter sido assertivo, ter sido feliz na jogada individual do jogador que estava fazendo muita falta, que é o Ademir. Para refletir nesse cenário agora, da sequência, isso é importantíssimo. Porque o Bahia já salva alguma coisa nesse corredor polonês, cara. Já salva 3 pontos. Você podia projetar o Bahia fazer 3 pontos só, sei lá, no Inter, ou depois, quem sabe, no Bavi, no Barranão, onde o Bahia não ganha desde 2020. Então, esse cenário, ele é um cenário de resgate da... Como é que a gente pode dizer? Um cenário de resgate da confiança do Bahia, que se não servir para que o Bahia responda contra o Botafogo, já que o Bahia fora parece outro time em relação ao Bahia que joga em casa, serve pelo menos para na tabela você diminuir o dano depois de ter feito poucos pontos contra Vasco e Ceará. Penso que isso pode trazer o Bahia para o jogo, nem que seja apenas na tabela. A Bahia sair desse corredor polonês sem um estrago tão grande. Além dos 3 pontos, né, a rodada foi perfeita, né? Porque Mirassol perde, Botafogo perde, né? Então a briga pelo G4 volta a ser real, né? A distância para o Mirassol é de 2 pontos, mesmo número de jogos, mesma pontuação do Botafogo, mas o Botafogo tem um jogo a mais, né? Então, em termos de classificação, esse resultado foi fundamental porque volta ali pela briga, pela vaga direta, né? Que é bom para todo mundo, viu, cara? Eu fico falando que se o Bahia for para pré-Libertadores, não tem Copa do Nordeste ano que vem, que não vai ter data. É melhor a gente ver. Por isso que o futebol nordestino torce muito para essa vaga direta do Bahia, porque para achar data ano que vem, com 4 jogos, 4 datas de pré-Libertadores do Bahia, esse ano a gente já viu, né? A competição Foi dramático. no final foi agora. E estourou o Bahia, né, bicho? Estourou também. Né? Prejudicou o próprio Bahia, né? Exatamente. Bom, mas de qualquer forma ficou esse ponto, né? De luta. E outra coisa que é importante: o São Paulo amanhã pega o Ceará, o São Paulo joga em casa, pode ir a 38 pontos. O São Paulo tinha a chance de passar o Bahia mesmo com o jogo a mais. Isso do ponto de vista anímico também ia ser pesado. O Bahia não volta para brigar o G3. Acabou isso. Veja. Acho, o próprio Rogério Ceni ele reafirmou, inclusive, na coletiva de hoje, que o 4º lugar é o título do Bahia, né? Se os adversários do Bahia pelo 4º lugar forem Botafogo, Mirassol e São Paulo, o Bahia tem a obrigação de seguir vivo. Obrigação de seguir vivo, porque não tem bicho papão aí. Então,
Hoje não era obrigação, e eu brinco muito que o Bahia subverte lógica, né? O Bahia pegou o Vasco desfalcado, não ganhou, tomou aquele fumo, ainda foi merecido. Pegou o Ceará desfalcado e empatou naquele momento ali, enfim, mas não estava bem. Hoje, a lógica era o Bahia perder. E o Bahia subverteu a lógica, só que dessa vez divertiu, né? Não foi uma subversão da lógica que causou dor de cabeça. E não tomou gol do Palmeiras, né? Que é algo muito raro o Palmeiras passar um jogo em branco, né? Tem uma coisa na tabela de classificação que a gente vai precisar, em outro momento, trazer à tona, né? Mas na hora que for fazer uma análise mais ampla, mas, cara, você fazer 6 pontos de 6 com o Palmeiras na Série A? Isso. Isso O é Rogério difícil. Ceni contra o Abel Ferreira tem um bom retrospecto, né? Vi os números aqui. São 15 jogos entre eles, né? 6 vitórias para cada lado e 3 empates. Né? Mas ano Rogério Ceni passado contra perdeu as duas. Palmeiras. Ano Isso, passado esse perdeu as ano duas. já inverteu, né? Passado perdeu de virada aqui. Perdeu um gol feito com o Biel, que não estava 1-1 no finalzinho, último lance, Flávio Lopes faz um gol de cabeça lá, depois, enfim. Eu, É isso, eu não. e tinha tomado um 2-0 lá, quando o Jean Lucas perde um gol feito. Não sei se você lembra disso. Lá no Allianz, ano Sim, sim. passado, o Bahia estava jogando bem. Jean Lucas recebe livre, dá uma reboladinha, acho que ele achava que estava impedido e chuta para fora e estava em condição legal. Na sequência, no contra-ataque, Estevão faz 1-0. Eu não sei os números exatos, né? Mas cara, eu tenho a sensação que o Rogério Ceni deve ser dos técnicos que trabalham no futebol brasileiro, né? Que tem talvez o melhor retrospecto contra o Abel Ferreira. Enfim, se não for o que tem o melhor retrospecto, é um que tem um dos melhores. Já o Rogério Ceni contra os ex-clubes dele já é o contrário. Contra São Paulo e Flamengo ele perde de todo mundo. Ele foi ganhar a primeira do São Paulo esse ano, 2-1. Primeira vez na história dele como técnico ganhou um jogo do São Paulo. Contra o Palmeiras, né? O E veja, retrospecto. algo curioso, né? Ainda falta o São Paulo para o Bahia pegar no Morumbi, mas o Bahia só perdeu um jogo contra a Paulistas esse ano. Foi o Mirassol, aquela goleada. O único. Sim, O Bahia ganhou, verdade, ganhou do Corinthians lá. ganhou do Corinthians na Arena, Corinthians empatou em Salvador, empatou com o Santos em Santos e ganhou em Salvador. Ganhou do São Paulo em Salvador, ganhou do Palmeiras lá em Lô e ganhou do Bragantino lá. Ainda falta o Bragantino também, a volta em Salvador. Muito bem. Eu acho que algo também hoje, ainda sobre o jogo, Cássio, antes da gente ir pro campinho, foi o momento que sai o gol, né? Quando sai o gol, o Palmeiras tinha feito todas as substituições já. Foi. E aí, vendo um pouco da repercussão do lado palmeirense, muita gente na bronca com o Abel, porque ele tinha colocado antes o Alan, o Sousa e o Facundo, né? E ele morreu com Veiga e Maurício no banco. Fiquei Muitos surpreso. torcedores do Palmeiras colocando muito na conta do Abel aí esse resultado. Bem diferente do Léo Jardim naquele jogo, né? Que mudou após o gol e as alterações mudaram o jogo. Exatamente. Eu estranhei. Eu vi o Alan, o Facundo e o Sousa, eu estranhei não ver Maurício, principalmente o Veiga. Porque eu acho que o Palmeiras precisava um pouco dessa qualidade ali quando estivesse perto. O Palmeiras foi um time que correu muito, transpirou muito, mas teve pouco refino. E quando ele tira o Andréas Pereira, ele perde o refino de vez ali do meio, né? Mas enfim, aí é carvão molhado para ele abanar, né? Se ele está com problemas, imagine a gente aqui. Então, acho que o Abel, eu vou dizer, eu acho que o Abel foi infeliz já na troca do Lucas Evangelista. Ali poderia ser um Rafael Veiga, poderia ser um jogador, até o próprio Alan, mas um jogador que desse um pouco de dinâmica. Mas repito, ele é quem treina, tá gigante, né? 5 de 6 semifinais de Libertadores. Então, tem um pouquinho de moral ele para bancar suas decisões. Mas aí só destacar uma coisa aqui, viu, Fábio, que eu percebi só depois que eu voltei do jogo, uma certa comoção, né? Eu fico curioso com essas coisas assim, eu acho que só pode ser coincidência. O gramado de São Januário tava um cão, não tava? No jogo do Bahia? Faz Pois um é. tempo, né? Você viu alguém reclamando? Não, Pois é. Hoje foi um negócio assim, a Fonte Nova, que o gramado da Fonte Nova. Primeiro, a bola tava rolando. O gramado, se eu tivesse um pouquinho mais duro, é mais próximo do sintético do que de um gramado fofo. E assim, o gramado até prejudica também o Bahia, né? Porque o Bahia é um time de. Se o gramado tá ruim, prejudica também o estilo de jogo do Bahia, né? Sem dúvida. O Rogério Ceni até falou na coletiva que o gramado ruim ajuda o Palmeiras, porque o Palmeiras só faz ligação direta. Ele até deu uma provocada, né? É jogo direto, mas é jogo direto. E força. Palmeiras bota Flávio Lopes e Vitor Roque para dar aquela truncada nos caras e sai na frente. É ok, é tipo de jogo. Mas é real. É o Bahia que tenta ficar um pouco mais. É o Bahia que tem, por exemplo, o Everton Ribeiro.
para tentar fazer a bola na finesse ali. É o Kaique que faz aquele lance de patins. Não faz lance com bola quicando na força. Isso não é a cara do Bahia. Mas E o Bahia ganhou lá Palmeiras, né? Ligação direta. foi, exatamente. E o gol de Ademir, meu amigo, rapaz, que prazer aquele gol, me permita. Nem parecia que estava lesionado, né? O cara que estava sem jogar um tempo, né? E faz muita falta, porque o Kaique não aguenta 90 minutos, não. O Kaique é 60 minutos e olhe lá. E sobre o gramado, né, informação do GE, o diretor Anderson Barros, ele alegou que as lesões do Evangelista e do Piquerez foram por causa do gramado, tá? E diz que fará uma reclamação formal à CBF sobre as condições. Cara, o Palmeiras é muito chorão, né? A gente já vê muito pelos árbitros, né? Exatamente. Os caras jogam gramado sintético, mesmo. Os caras tiveram uma sequência de lesões lá, eles vivem defendendo que não é por causa do gramado sintético, que o jogador do São Paulo perde a temporada, que o jogador do Botafogo perde a temporada. Agora vem aqui em Salvador, o gramado bom, natural, ele vai dizer que é por causa do gramado? Bata um abacate, rapaz. E o Bahia tem que representar contra Daronco. O Daronco foi responsável hoje, no mínimo, o que ele fez. No mínimo. Prejudicou muito. O Bahia não pode achar, ganhou, deixa pra lá, não. Porque Daronco foi irresponsável hoje, repito, no mínimo. Foi um absurdo o que ele fez. Muito bem, vamos ler aqui alguns comentários. Igor Santos está por aqui, o Robert Corbacho. O Sir Jeff também fala que o Daronco errou tudo. O Igor falou arbitragem pavorosa. O Paulo Cirque du Soleil Sante, ele falou... Paulo Santos, eu conheço. Ele tá botando Cirque du Soleil porque ele apostou que vai eliminar o Fluminense. É uma figura. Valeu, Paulo. Boa. Bom, ele falou que o primeiro tempo do Bahia foi de um time muito receoso com a bola no pé. No segundo tempo, voltou com coragem, sem medo de errar. Decidiu jogar e foi premiado. Concorda? Superchat aqui do Paulo Sante. O decidir jogar, eu não acho que era uma questão de decidir jogar, não, velho. O Bahia tinha dificuldade para jogar. Tá pegando o Palmeiras, pô. Tá pegando o Palmeiras. A dificuldade é muito grande de você jogar, de você propor, de você ser agressivo e você se abrir, inclusive. Eu acho que o Bahia conseguiu. Tentou jogar e não conseguiu no primeiro tempo, concordo. Mas no segundo tempo, teve alguns lances, somente no início do segundo tempo, que o Bahia aproveitou talvez um Palmeiras mais modorrento, mais assim, pegando no motor, né? Ainda a partida frio. E o Bahia foi para cima, entrou mais ligado no segundo tempo. Mas não acho que foi uma questão de decisão. A decisão não foi do Bahia, cara. O Bahia tentou fazer seu máximo o tempo todo. Era que tinha momento que o Palmeiras estava melhor, tinha momento que o Palmeiras cedeu. E aí era o Palmeiras completo, que teve seus problemas durante o jogo, tá? Mas entrou em campo completo, sem problemas. Inclusive o Gustavo Gomes, que tinha tomado aquela deidada no olho, estava com o olho parecendo que ia nascer um dinossauro no olho dele. Eu achei que ele não vinha para Salvador, veio e jogou, foi titular. E no final do jogo estava no ataque, inclusive. Abandonou a defesa e foi para o ataque. Foi até bom, né, o Palmeiras, assim, ter ido com o time titular proporcionou um segundo tempo ali mais desgastado, e como o Abel também não foi muito feliz nas alterações, né? Isso acabou sendo favorável ao Bahia, que aproveitou. Célio Guedes fala que o Giai vai ter pesadelos com Sanabria, vai ter dor na coluna a noite toda, haja do flex. Ana Maria atualiza aqui, Bragantino 2, Santos 2. Isso aí já interessa mais a galera que tá na parte de baixo. O Código Turim fala que hoje ficou claro que Cauli não tem espaço nesse time. Ficou claro para você? Rapaz, nesse momento não. Nesse momento não. Porque o Cauli, ele precisa... Como é que a gente pode dizer? O Cauli precisa... Ele nem entrou, né? Assim, se você pensar a quantidade de desfalques, ele não ser utilizado, realmente ele não foi utilizado, tá ficando para trás. Ele não foi utilizado nem contra o Vasco. Desde o Cruzeiro ele não joga. Ceará, Vasco e Palmeiras ele não... E tá certo. Se o Rogério bota o Cauli, eu critico. A não ser que o Cauli, quando ele entrar, seja um Cauli diferente. Você não vai esperar... Irmão, a gente não tá exigindo que o Cauli seja o jogador que vai decidir os jogos, não, cara. Que bote a bola debaixo do braço e coloque simplesmente o time drible todo mundo e faça o gol. Você precisa de um jogador que esteja em nível de competitividade. Cauli, ele tá numa rotação diferente, meu irmão. Olha o segundo gol do Cruzeiro contra o Bahia. Pelo amor de Deus. Então, assim, não dá. Não estou entrando no mérito qual é o problema dele. Eu estou avaliando o Cauli em campo. Cauli em campo, não dá. Pegue o Cauli, deixe para lá. Deixa aí
dá um tempo, tenta recuperar, identifica. Porque se o Bahia, do jeito que está jogando, precisando tanto de transpiração, o Cauli for a campo, o Cauli vai prejudicar não só ele, vai prejudicar quem está perto. Veja, não tem um. Eu convido aqui, estou vendo a galera aqui, o Renato Medrado, o Caio Vasconcelos, um abraço para ele também. Eu convido aqui todo mundo, você também, Fábio, a me apresentar um argumento, um contexto de jogo que o Cauli, do jeito que está hoje, seja útil. Não tem. Se você não consegue ficar com a bola, você não consegue disputar uma bola, você não consegue ter um nível de concentração adequado, não tem um contexto. Com a bola ele não cria, sem a bola ele não marca, não marca. Então... Como é que você vai fazer? O que é que você difícil. vai ter? O que é que você vai esperar do jogador, sabe? Então, realmente não tem jeito, assim. É um descarte do Cauli? Não estou dizendo que o Cauli tem que ir embora, não estou falando nada disso. Estou dizendo que nesse momento, nem ele, nem o Borducci têm condições de entrar em campo e entregar o que o Bahia precisa. Então, o Rogério acerta. O Rogério acertou. Nem Cauli, nem Iago Borducci foram para o jogo e ele acertou. Porque se fosse, era capaz de ser punido com alguma consequência aí de gol de Palmeiras ou algo assim. Muito bem. O Caio Vasconcelos fala que o Cauli não tem condições de jogar hoje com intensidade os 90 minutos. Às vezes nem ele entrou contra o Cruzeiro, ele entrou no segundo tempo, né? E não teve intensidade. Né? Então. Não teve, cara. Bom, vamos pro campinho? Bora. Analisar individualmente os jogadores do Bahia. Vamos começar com ele, hein? Tão criticado. Um jogador que todo mundo tem uma desconfiança, né? Mas hoje foi bem, debaixo das traves, e ainda deu um belo lançamento pro Ademir. O verde meio mais gol é forte, dele, né? Meio gol é dele. O verde mais forte para o senhor Ronaldo. Tem nome de goleiro campeão brasileiro pelo Bahia e hoje fez fez boa defesa no primeiro tempo, tá um chute do Felipe Anderson. Boa defesa mesmo, lance difícil. E no segundo tempo, apesar do nível de exigência ter caído, conseguiu ali dar sua segurança. 2 ou 3 saídas que a mãozinha, ele saiu, acertou a bola, mas aquela mãozinha ele foi FIFA, sabe aquela mãozinha que a bola vai fraca. Mas ok. O passe para gol, a defesa do primeiro tempo, coloca o Ronaldo aí como postulante a destaque do Bahia. Muito bem. Daqui a pouco a gente vai descobrir se ele vai ser o melhor em campo ou se tem outro aí, né? Bom, a briga a gente já imagina com quem será. Bom, vamos para a dupla de... Vamos para lateral, né? O Gilberto jogou, né? O Arias ficou no banco. Laranja. Como errou o Gilberto, meu Deus do céu. Gilberto só tem a destacar hoje o seu nível de entrega, assim, de disposição, né? O cara que estava querendo que as coisas acontecessem, mas, porra, errou tudo. Errou tudo. Impressionante. Bom, dupla de zaga, Xavier e Mingo. Eu vou dar um verdinho claro, porque eles não tomaram gol. Mas não vou puxar no verde, não, porque... o Gabriel Xavier, verdinho claro. O Mingo até suspendo um pouquinho e jogo o verde, mas... Agora deixa eu lembrar aqui, velho. O Gabriel Xavier teve um duelo muito pesado com o Vitor Roque, velho. Bote os dois com o verde, vá. O verde mais forte. É justo. Os caras não deram muita chance ao Palmeiras e isso precisa ser destacado. É porque às vezes com a bola... Vitor Roque e Flaco Lopes, né? Pô, entraram... Essa tipo dupla, Ronaldo e Rivaldo em 2002, né? Era isso, nesse nível aí, os caras. Exatamente. Uma dupla tão festejada, decisiva para a classificação do Palmeiras para a semifinal da Libertadores. Muita gente perguntando se o Palmeiras hoje não é o time que joga o melhor futebol do Brasil, superando o Flamengo. E é por causa desses caras. Esses caras hoje não se criaram. E repito, o Fábio, importante. Esse jogo não foi um jogo que o Palmeiras deixou para lá. Não foi um jogo que o Palmeiras cumpriu tabela. O Palmeiras está priorizando também o Brasileirão. Está querendo conquistar a liderança e entrou em campo para conquistar a liderança. Porque em pontos perdidos antes do jogo de hoje, o Palmeiras era líder. Em pontos perdidos. Aí o Flamengo ainda vai pegar o Corinthians. Se o Flamengo ganhar, e é possível que ganhe, né? Corinthians, mesmo em São Paulo, eu não acredito que seja para o Flamengo. E aí o Palmeiras deve perder essa liderança. Então o Palmeiras jogou para pirão, certo? Então não tem um A a mais nesse caso, não. Tá bom, tá bem entregue esses verdinhos. Juba, muito verdinho também nele. Muito pela mais parte verde? Ou o verdinho abaixo? claro. Verdinho claro.
Acho que ele, em alguns momentos, se precipitou com a bola, e como a gente espera dele também com a bola, né? Esse critério que eu uso aí. Bom, vamos partir para o meio de campo, né? Acevedo, Nestor e Everton Ribeiro. Você teria entrado com o Nestor hoje? Teria. Não tem opção. Teria. Se tivesse o Eric à disposição, seria o Eric, o volante, tá? Mas não tem. O Acevedo vai ficar com o verdinho claro, no fim das contas, tá? Não o máximo. O Acevedo começou muito mal, errando tudo. Um desastre na saída de bola. Mas ele recuperou o seu status, a sua reputação na partida com muita entrega, muita dedicação. E sem se omitir. Você observa o jogador sobre vários aspectos, naturalmente. Um deles é se o cara percebe que está errando e começa a se omitir. Não foi o caso, cara. O Acevedo, ele mesmo errando, mesmo assim tendo dificuldade com a bola, ele chamou o jogo, tentou, teve arrojo. Enfim, não brilhou no refino técnico, mas acho que recuperou bastante ali da sua reputação durante a partida, com intervenções bem acertadas ali, especialmente na marcação. Muito bem. E o Nestor? Nestor, amarelinho. Acho que o Nestor não fez um jogo ruim, mas na função que ele assumiu, precisava de um pouco mais de assertividade ali, né? Enfim. O Verdinho não Acevedo, tá? O Verdinho, claro. É que eu não vi ali. Acho que o Nestor ficou devendo um pouco nisso. Na hora de, com a bola, entregar mais ao Bahia. Mas não vou botar laranja, não. Acho que o jogo dele foi um jogo competitivo, até o momento que ele saiu. Bom, e o Everton Ribeiro? Everton Ribeiro, eu tô na dúvida entre o amarelo e o verdinho. Eu vou colocar o verdinho. Errou. Mas eu vou pirraçar Fred Figueiredo, eu vou botar o verde claro. Errou alguns lances, mas ele também encontrou soluções. Do joguinho miudinho curto, de desafogo, de girar a bola, de girar o corpo, de encontrar um companheiro, de acalmar o jogo. Ele faz um papel muito importante para isso. E jogou 90 minutos, né? Verdinho claro para ele. Muito bem. Bom, vamos partir para o ataque, né? Começando pelo Kaique. Kaique. Rapaz. Entre amarelo e verdinho claro. Olha, o Bahia ganhou, você fica generoso, né? Tá. Mas no primeiro tempo a melhor chance foi do Kaique, né? Foi Aquele dele, chute. Eu ia pelo primeiro tempo mesmo, assim. Na verdade, no segundo tempo, ele até também apareceu para jogar. O que me incomoda no Kaique é o seguinte, Fábio. Em determinados momentos é como se ele meio que no radinho você mudasse a sintonia e ele saísse da sintonia de jogador, ele vira peladeiro, cara. Ele vira um cara de compromisso tático nulo. E aí ele começa a caminhar pelo campo, em lugares que não são dele. Você, porra, qual foi, ô Kaique? Tá doido, pô? Então, assim, cansaço, enfim. Mas vale o verdinho. Vale o verdinho, claro, para ele. Pelo tempo, ele deu um trabalho no Piquerez, depois no Jefté. Enfim, só não aguenta jogar 90 minutos. Mas aí a gente já sabe. Verdinho, claro, para ele estar bem entregue. Sanabria. Verdinho mais forte. Cidadão é nojento com a bola no pé, viu, velho? Pulga Arrasta voltando ele. hoje. Quem é titular? Rapaz. Pulga vai voltar com o estágio titular, velho. Sanabria não decidiu ainda. Fez o gol contra o Dá para Vasco. botar o Sanabria na direita? Rapaz, o Sanabria veio para disputar com o Pulga porque ele se sente mais à vontade aí. Mas é uma tentativa. A Ademir vai ser titular logo, né? O Ademir tem essa facilidade da velocidade. Quase que de um velocista mesmo. Assim. O Sanabria ele tem a explosão, né? E o arrasto. Mas é uma dúvida pertinente. Assim. Eu acho que Pulga voltando, Sanabria vai ficar um pouco aí. Pulga vai ter que conquistar espaço. Muito tempo fora, né? Um cara que teve um papel muito importante para o Bahia em diversos momentos da temporada, mas que caiu também um pouco a performance. Enfim,
Difícil. Se o Sanabria tiver com essa forma que tá hoje, o Pulga vai ter que esperar um pouquinho. Mas o Rogério vai encontrar um lugar para os dois jogarem. Se os dois mantiverem o nível, e isso é um problema bom. Muito bem. E o William José? Amarelo. Amarelo eu tava no pai pro laranja. Meu amigo. É porque eu vou dar um amarelo por causa de 2 ou 3 pivôs ali que ele finalmente, talvez o Rogério tenha dito isso para ele. Não saia do bloco. Por quê? Quando você está dentro do bloco, é como se você estivesse infiltrando esse bloco, né? É tipo criando fissuras no bloco defensivo. Mas muitas vezes os jogadores do Bahia pegavam a bola. Você precisa de algum jogador como o William José, que tem corpo. Você sai uma besteirinha do bloco, não é ir para o meio campo, não. Mas só para frente da primeira linha, para você receber essa bola de costas e proteger. Em alguns momentos ele acabou fazendo isso. O problema é que as execuções do William José foram bem ruins hoje. Muito bem. O Orlando Freire fala que você está exigente, viu, Cássio? Aqui nas suas. Não, mas foi Obrigado, correto para Orlando. quase todo mundo. Tô generoso. Vamos lá. Substituições, né? O Rezende, para mim, não deu para avaliar. E o Muito. Guilherme também, né? Guilherme também não. Zé Guilherme. E aí a mudança tripla, né? Entraram ao mesmo tempo o Thiago, o Ademir e o Michel Araújo. Aí vamos lá. O Michel Araújo, o verdinho claro. Não dava para. O Michel Araújo, como eu falei, né? Ele é lapidado no Machado. Então, não tem muito refina para você esperar, não. Mas ele quase fez um gol ali, bateu de perna esquerda e entregou muita intensidade ali. No momento que o Web precisava de briga, aí ele entrega. Aí ele vai para cima. Ademir, verde, bonitão, verde, lindo, maravilhoso, o gol que fez. E quase faz o segundo gol. O Ademir quase bota o nome nesse jogo. E Thiago, eu vou botar um igual de Michel Araújo ali, mais pela correria, pela entrega, mas não dá pra dizer que acrescentou. Ademir o melhor verde e Thiago. Aí Rogério Ceni. O Fábio, aquele critério que vale a pena ficar repetindo, né? O comportamento coletivo, se você não tem um grande destaque individual, você vai olhar para o técnico e vai credenciar de maneira mais direta o resultado do comportamento coletivo. E o comportamento coletivo do Bahia a gente está aqui destacando, principalmente na forma de encarar o jogo. Então eu vou dar um verdinho claro para Rogério. Acho que Rogério mexeu de forma correta. Na minha opinião, demorou um pouquinho para as primeiras trocas acontecerem, essas triplas aí. Mas, enfim, ele tem o lance da planilha, que muitas vezes é quase a luz, a verdade e a razão para ele, né? Eu acho que ele precisa desenvolver um pouquinho o lance do feeling. Quando se fala de desenvolver, né? É a minha opinião, tá? Assim, não tenho conhecimento técnico, não tenho como dar lição a um cara do tamanho de Rogério Ceni, mas assim, a sensação que eu tenho é que o Rogério Ceni ele se envolve tanto nos jogos, na dinâmica durante os jogos, emocionalmente, eu acho que desliga ali a chave mesmo, sabe? E aí ele segue uma planilha, e aí o feeling vai pro saco, e se você for botar computador para resolver jogo, você não precisa de técnico, o técnico tá ali porque ele sente o feeling, tem o aspecto humano ali, que faz toda a diferença. E o exemplo clássico para mim disso foi a saída do Everton Ribeiro contra o Ceará, há uma semana, né? Que dava para o momento que o Everton Ribeiro entrou no jogo e começou a botar os companheiros na cara do gol, ele saca o Everton Ribeiro, provavelmente porque estava programado. Então, mas hoje eu acho que o Rogério foi bem nas trocas. Muito bem. Avaliação positiva para o Rogério Ceni e o melhor em Melhor. campo. Quem será? Rapaz, eu vou dar uma menção honrosa ao Ronaldo. Eu preciso dar o prêmio à Ademir, voltando de lesão. Chama a jogada individual daquela e faz um golaço. Ademir laureou o jogo hoje. O jogo ali seria um jogo 0-0 que o pessoal ia chamar de antifutebol, gramado feio, jogo feio, e tá tudo valendo. Mas Ademir pegou e fez, não, vamos colocar um sabor aqui, jogar um tempero nesse jogo. E foi o belo gol. O Ronaldo merece um destaque. Se tivesse escolhido um segundo melhor em campo, seria o Ronaldo.
né, por questões pontuais, mas decisivas, e futebol de alta performance é isso aí mesmo. É você decidir nos momentos de detalhe ali. Mas Ademir entrou, ele já tinha frustrado a expectativa de São Januário de ser aproveitado. O Bahia resguardou ele mais um pouco e agora ele já voltou e voltou para resolver. Então, Ademir para mim é o melhor. Muito bem, Ademir eleito melhor em campo aí no triunfo contra o Palmeiras. Né, o Bahia que volta a campo agora na quarta-feira, tá? Jogo lá no Newton Santos, confronto direto contra o Botafogo, né? Duas equipes com a mesma pontuação. O Bahia ainda tem um jogo a menos, né? Então ainda tem esse ponto positivo e É tá um jogo com o Inter. na mira aí do Mirassol. É um jogo contra o Inter. Mas precisa recuperar. O cara Alexandre faz muita falta. E o Bahia contra o Botafogo não vai ter o Acevedo, tá? Tomou o terceiro cartão amarelo. Então vai ser Rezende titular. Aí, por exemplo, acho que tem que ter o Sidney. Será que o Sidney não está preparado, velho? É jovem, não está preparado? Será? Enfim. A característica dele é uma característica mais próxima dos caras que estão suspensos. Ele é mais próximo, eu me arrisco a dizer que ele é mais próximo do cara Alexandre do que o próprio Acevedo é. Mas é um jogador novo da base. Aí a O Rogério conversa vai Ceni não dá jogador jovem só nas últimas, né? na Requenguela. Mas, enfim, Que tá ele valendo um coloca. resultado imenso do Bahia hoje. Imenso, imenso. Muito bem, então é isso. Vamos chegando ao final. E valeu, Cássio Cardoso. Valeu a galera Valeu, que Alan. comentou aqui no chat. E reforçando aqueles recados, tá? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. A gente tá aí a pouco menos de 300 inscritos para a marca dos 100 mil, né? Vamos atingir certamente aí durante os próximos dias, mas pra gente chegar mais rápido. E assim, não é que chegou nos 100 é pra parar de crescer, não, viu? Tipo, você chegou em 100, mas agora a meta depois vai ser 200 mil e assim por diante, tá? Então continua aí compartilhando, né? Espalhando aqui a palavra do 45, divulga nos grupos de amigos, grupos de torcedores. Enfim, divulga aqui o nosso trabalho. Você sabe, aqui no 45 minutos a gente trata o futebol da nossa região da maneira e com a profundidade que ele merece, tá? Então a gente quer seguir crescendo cada vez mais, claro, com o apoio de vocês.